Aqui para as notícias de política, de internacional. O que nós temos aqui? A gente já tem com a gente o nosso convidado? Ainda não? Então eu vou para o nosso próximo assunto. Deixa eu puxar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho dele, que não deixa as notícias internacionais descansarem. O presidente Donald Trump afirmou hoje que está confiante de que chegará a um acordo com a União Europeia a respeito da imposição de tarifas. A declaração foi dada diante da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na Casa Branca. Meloni afirmou que pretende convidar o republicano para uma viagem à Itália e organizar um encontro com representantes da União Europeia. Ela defende que todos conversem francamente sobre as suas necessidades. Meloni serve como interlocutora da União Europeia nas negociações sobre as tarifas recíprocas. A gente tem um VTzinho aí com a fala dela, vamos ouvir. Temos, a gente consegue ouvir? To help on that, I cannot deal in the name of the European Union. My goal would be invite the President Trump to pay an official visit to Italy and understand if there's a possibility when he comes to organize also such a meeting with Europe. For I think the best way is that we simply speak frankly about the needs that every one of us has and find ourselves in the middle. Gente, um rápido intervalo aqui no All News para quem está na TV e já a gente volta comentando esse assunto, Donald Trump em busca de aliados na União Europeia. A gente volta já. Para quem está conosco no YouTube, o assunto segue, a gente já segue falando dele e a gente vai receber um convidado. Quem está conosco é o meu querido amigo, ele já está pronto aqui? Temos meu querido João Paulo Charlot. O Charlot é jornalista, colunista, escritor, tudo que vocês quiserem, e especialista em relações internacionais, está com um tempo curtinho, mas veio aqui atender o nosso convite. Charlot, eu já vou falar com você da sua coluna no UOL, que está fazendo sucesso, mas queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto. A União Europeia parece que vai ser aí a primeira tentativa do Trump de fazer um acordo sobre as tarifas. Será que a Meloni consegue ajudá-lo nessa? Oi, tudo bem? Olha, eu acho que a questão agora do Donald Trump realmente é buscar aliados que façam sentido dentro da sua plataforma de governo, sua forma de ver o mundo, né? A Meloni certamente é uma dessas pessoas, assim como o Viktor Orbán na Hungria, e assim como era o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, e que agora ninguém sabe de que forma a família Bolsonaro pode se conectar com esse novo governo americano. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos com essa missão, mas essa extrema-direita populista internacional, ela tenta se articular internacionalmente, não existe a menor dúvida. A Meloni tem um papel delicado, né? Porque ela precisa se equilibrar entre essa afinidade ideológica que ela possa ter com esse setor e as obrigações decorrentes do fato da Itália ser um país importante na União Europeia, né? Então, a ginástica dela é um pouco mais limitada. Você vê, por exemplo, no caso do Viktor Orbán, da Hungria, ele quis agradar o Benjamin Netanyahu de Israel, retirando a Hungria do Tribunal Penal Internacional, porque o Netanyahu visitou ele lá em Budapeste, mas assim que o Netanyahu partiu, a União Europeia foi em cima do Orbán cobrar explicações sobre o fato dele ter dito que ia sair do Tribunal Penal Internacional. Então, a Europa tem essas amarras institucionais, né? Vamos ver como a Meloni consegue se equilibrar entre um mundo e outro. Vamos observar. A gente já vai voltar para a TV, vamos reunir aí todos os nossos públicos, mas a gente entende esse equilíbrio delicado, né? O Donald Trump está fazendo todas as apostas dele nas tarifas recíprocas nessas negociações bilaterais. É o jeito que ele está tentando escapar da armadilha que ele criou para si próprio, porque essas tarifas vão gerar inflação dentro dos Estados Unidos, ameaçam gerar recessão, e ele está tentando, através dessas negociações, minimizar o dano que ele mesmo criou. Vamos ver o quanto os europeus estão dispostos aí a entrar num acordo com ele, porque eles também dependem das exportações para os Estados Unidos.
Voltamos, o All News de volta do intervalo. Deixa eu apresentar ele de novo. Eu já apresentei para quem estava no YouTube, mas agora eu vou apresentar para vocês que estão chegando conosco na TV. Está aqui conosco João Paulo Charlot. João Paulo Charlot é jornalista, escritor, cronista e especialista em relações internacionais, analista político. Pedi a ele para vir participar um pouquinho do All News aqui com a gente. E ele estava comentando esse caso da Meloni, que a gente estava trazendo aqui antes do intervalo, essa capacidade, se ela tem de ser interlocutora de Donald Trump na União Europeia. Professor Cláudio Couto, queria ouvir o senhor sobre isso também. O senhor acha que Donald Trump vai conseguir ser bem-sucedido nessa tentativa dele de, através das negociações bilaterais com os países, sair da enrascada que ele mesmo criou? Olha, acho que vai depender muito das próximas ações que ele resolver tomar, né? Porque, afinal de contas, como você bem colocou, ele próprio criou uma armadilha na qual ele está mergulhando, já está produzindo uma turbulência imensa junto ao PIB americano, né? Junto ao Wall Street, junto a diversos representantes do setor propriamente produtivo. É claro que esse tipo de ação que ele vem tomando, de sancionar outros países ou de elevar demasiadamente as tarifas, vai ter repercussões importantes, por exemplo, para as cadeias produtivas americanas, que dependem dessa integração com outros países, com a produção que chega de outros países nos Estados Unidos. Isso já está se refletindo em preços dentro dos Estados Unidos. E agora, claro, né, se ele puder fazer alguma negociação que permita ele sair, né, olimpicamente dizendo que saiu vitorioso, mas ainda assim não produzindo alterações que tenham essa capacidade de desorganização, acho que é nessa aposta que ele vai investir, né? E acho que a tentativa de fazer acordo agora com a União Europeia é exatamente essa, né, de, no fim das contas, chegar ali ao meio termo, né, talvez tarifas um pouco mais altas do que aquelas que havia até então dos Estados Unidos sobre as exportações que chegavam aos Estados Unidos provenientes da União Europeia, mas não tão altas a ponto de tornar proibitiva essa integração. Mesmo porque o alvo preferencial do Trump não é a União Europeia, né, é a China. É ali que ele realmente está focando os seus esforços, só que ele encontrou um adversário com uma capacidade de resistência, de reação e de alguma maneira, de produzir dano. Eu acho que isso é muito importante, que não é de se menosprezar, né? E é por isso que a China resolveu bancar. Primeiro, para, claro, afirmar a sua própria soberania, a sua altivez, a sua condição de um país que não vai se sujeitar à extorsão que o Trump tenta submeter outros países, né? E segundo, porque tem realmente uma capacidade de resistência maior do que outros países possam ter, né? E um país com o qual ele sequer tentou iniciar negociações. Acho que isso é muito importante. Ele iniciou dando pancada e agora exige que o outro lado venha à mesa de negociações. O que é muito difícil de acontecer, né? Primeiro, recue nas suas ações. Depois, a gente pode ver se conversa. É essa postura que a China está adotando. Com a União Europeia e com outros países, ele resolveu ter uma postura um pouco mais cautelosa. Por isso que eu acho que ele pode tirar algum proveito daí ainda.